Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, soldagem de placas, eletrônica e muito mais. E hoje eu vou dar uma dica aqui pra vocês, que na verdade é uma dúvida que muita gente tem, tá? Professor Rodolfo, por que esse capacitor aqui, ó, ele tem 4.7 microfarad e ele tem esse tamanho aqui? E eu tenho aqui um de 22 microfarads e esse aqui é muito menor. O que gera isso, professor Rodolfo? Pô, por que esse aqui tem que suportar 400 volts e esse aqui tem que suportar apenas 50? Qual que é o critério para decidir isso? Qual que é a importância disso nos circuitos eletrônicos? Tem como você explicar isso pra gente? É claro que sim. Então fica até o final desse vídeo que hoje tem muitos testes aqui, análises simplesmente sensacionais. Beleza? E vamos nessa! E é claro, meus queridos, não esqueça de se inscrever no canal Eletrônica Fácil, clicando no botão inscrever-se, ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos maravilhosos vídeos sobre eletrônica, programação, soldagem, dessoldagem, reparos e muito mais. E é claro, se quiser fazer um curso completo de eletrônica comigo, o professor Rodolfo, com a família Eletrônica Fácil, para você aprender eletrônica do básico, do resistor ao avançado, lá amplificador operacional, transistores, enfim, montar circuitos show de bola, com a minha tutoria diretamente via WhatsApp e também da família Eletrônica Fácil, clica no link aí da descrição, tá? Conhece o nosso curso de Eletrônica Fácil, acessando cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? Bem, então o fato é o seguinte, ó, essa placa aqui é uma placa eletrônica, pessoal, essa aqui é a placa de potência, que é a placa de interface da lavadora da Consul, tá bom? E aí o que acontece? Aqui, ó, sempre, detalhe, tá, pessoal? Sempre quando você for manipular uma placa eletrônica, sempre segure na borda. Não toque embaixo da placa em contato elétrico em hipótese alguma, tá bom? Nunca toque pontos metálicos que possam ter energias para tomar um choque elétrico. Cuidado com isso, tá? Bom, aqui, ó, o que acontece? Se você olhar, vai estar escrito assim, ó, AC1 e AC2. O que é AC1 e AC2? É a entrada de tensão alternada, tá bom? Então, para fazer essa simulação aqui, essas medições aqui com vocês, eu soldei aqui basicamente um plug 2P mais T para fazer a energização da placa e medir algumas tensões aqui para justificar algumas coisas nos capacitores para vocês, tá bom? Bem, e aí, pessoal, você que é iniciante, gente, o que vocês têm que fazer? Ó, pra vocês começarem a entender como os circuitos funcionam, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Primeiro, tá? Quando você puder, olha pro código de um componente, seja ele qual for, tá? Tem aqui, ó, tem os tiristores aqui, os triacs, tá bom? Que fazem o controle dos motores, né? Das bombas, tal, válvulas. Tem aqui o Viper, tem aqui o HT, que é o microcontrolador, enfim. Olha pro código e pesquisa o datasheet, gente. Digita na internet, o que é o Viper, o que é o HT aqui, o que é esse cara aqui, pô, o BC327, o que é isso aqui? Bom, digita lá e vai aprendendo sobre o datasheet desses caras pra você entender qual a importância deles nessa placa eletrônica, tá? Então, por exemplo, aqui olhando essa placa, fica claro alguns blocos importantes. Então, por exemplo, a entrada de energia, aqui vai ter esse primeiro componente aqui, ó, que é um C1, que é um capacitor. Aí vai ter aqui a entrada do resistor de 100 ohms, depois um diodo, aí entra no Viper. E o Viper nada mais é do que o cara que ele vai ter aqui, ó, uma série de MOSFETs e um circuito chaveador que vai pegar a tensão de alto nível da entrada e a partir de uma tensão de feedback que vem aqui do seu outro lado, ele vai estabilizar uma certa tensão aqui na saída, para depois essa tensão de níveis aí de 20 volts, 24 volts e tal, no máximo, ela vai vir aqui, vai entrar nesse regulador aqui, o 2, sempre U é circuito integrado, né, pessoal? Tanto é que vocês estão vendo aqui, ó, o 1, o 2 e o 3, né? E aí esse U2 aqui, ó, é o 78L05 e esse 78L05 é o regulador que vai mandar os 5 volts para o microcontrolador. Então o fato é o seguinte, quando você tem aqui uma tensão de alto nível na entrada e você vê um chip como esse aqui, que é um microcontrolador, qual que é uma coisa que você já tem que saber, tá? Que esse cara aqui vai ter que receber 5 volts. Então algum regulador de 5 volts vai ter que estar na placa. Então você já vai fuçando, vai olhando lá na placa, vai, aqui, ó, tá, o 78L05 tá marcado aqui no código. Então é esse cara que tem que mandar atenção pra cá. E aí você vai testando, né? Mas vamos lá, ó. Então o que acontece? Acontece assim, aqui, ó, aqui nós temos um polo da tensão alternada. Então se você virar a placa aqui, ó, você já vai ver que daqui vem o resistor, ó.
Aí o resistor de potência de 100 ohms, por que eu sei que é 100 ohms? Porque tá marcando aqui, ó, marrom, preto e marrom. Então 1 0 e 1 0, 100 ohms, mais ou menos 5%, tá? Aí aqui, ó, na mesma ilha de solda vem o famoso diodo. E aí do diodo, aqui ó, você já vai ver que ele vai ligar em todos esses lados do Viper, que nada mais é do que o terminal dreno do Viper, tá? Aí aqui você tem um terminal desse capacitor e o outro terminal do capacitor está ligado aqui nesse polo. E o que é esse polo aqui, ó? É o outro polo da entrada alternada. Bem, meus queridos, então o que configura essa ligação aqui, ó? Se eu tenho uma entrada alternada, passa por um resistor, passa pelo diodo e entra aqui no Viper, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma retificação de meia onda, tá? Então vem aqui do alternado, entra no resistor, sai do resistor, vai pro anodo do diodo, cátodo do diodo no Viper. Então aqui na saída desse diodo aqui, que é o D1, saiu o polo positivo da nossa retificação, tá? E aí o capacitor também ligou nesse ponto aqui, então estabilizou a tensão, e aqui o negativo ligou no outro polo da rede alternada. Então até a entrada do diodo é alternado, depois da saída do diodo é contínuo, tá bom? Para provar aqui algumas ligações aqui interessantes para vocês, ó, vou ligar o nosso multímetro, vou colocar na escala de diodo, tá bom? Ó, vou apertar o botão aqui, ó, o BL, tá bom? Olha lá, ó, aqui ó, hold BL. Aqui tá na escala de continuidade, né, que é o buzzer, e se eu colocar aqui é a escala de diodo. Vamos colocar aqui na escala de continuidade, então. Olha lá, só para mostrar aqui algumas coisas interessantes para vocês. A gente viu nas trilhas, né, as ligações, ó. Mas, ó, então a ligação vem daqui, aqui, ó. Tá vendo, ó? 0 ohms, continuidade. Aí aqui, ó, da saída do resistor no anodo do diodo. Da saída do diodo em todo esse lado do Viper, ó. Que eu tô medindo com a placa sem energia, tá, pessoal? Por favor. Continuidade você nunca mede com a placa energizada, tá bom? Então, ó, do cátodo do diodo. Olha lá, ó. Em todo esse lado do Viper, você vai ter essa continuidade, ó. Tá bom? Ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Como que eu sei isso, gente? Então, ó, você segura na borda da placa com muito cuidado, vira aqui, ó. Ó, e você vai ver aqui que todas essas ilhas de solda do Viper estão interligadas por essa malha aqui, ó. Tá vendo, ó? Por essa trilha aqui. Tem uma parte de cobre aqui, ó, muito grande. Por quê? Porque tipicamente vai ter uma certa corrente elétrica de alto nível passando por esse ponto aqui da nossa placa, tá? Então, ó, aqui vai ter o nosso positivo da retificação. Quem está estabilizando essa tensão aqui, ó, é esse capacitor, ó. Então, basicamente, o sinal alternado veio, passou pelo diodo, virou contínuo, chegou no Viper, no dreno aqui do nosso Viper, beleza? E aí dele, o capacitor estabilizou o positivo e o negativo, basicamente, vai ser a referência aqui da outra parte alternada. Tá bom? Formando um retificador de meia onda. Beleza? Sabendo disso, o que é importante você saber? Ó, vou até desligar o meu multímetro aqui, ó. Que daí se você olhar nesse capacitor, você vai ver que tá anotado aqui, ó, que ele vai suportar uma tensão de 400 volts. Que lindo, então. Consegui dar um foco aqui, tá vendo? Ó? Tá marcando aqui do ladinho desse capacitor polarizado eletrolítico que ele vai suportar, então, basicamente ele tem uma capacitância de 4,7 microfarad por 400 volts. Tá bom? Agora, Rodolfo, por que esse cara tem que suportar tanta tensão assim? Vamos lá, vou energizar a placa aqui para me fazer algumas medições aqui para vocês. Vale ressaltar, pessoal, que esse aqui é um sistema que está funcionando, tá bom? Só estava fazendo algumas análises eletrônicas aqui para depois ensinar algumas coisas interessantes para os nossos alunos do curso de Eletrônica Fácil. Estou aproveitando aqui para passar algumas dicas aqui para vocês. Então, vou energizar aqui, ó. Já vão acender os LEDs aqui da nossa placa, olha lá. Tá vendo, ó? E aí, quando os LEDs energizam, quer dizer então que o nosso microcontrolador aqui já está funcionando. Agora, muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado para não colocar nada em curto. Porque aqui a gente tem a tensão da rede elétrica, ó. Então, uma tensão aí de 127 volts. Tá bom? Vou colocar agora o nosso multímetro na escala de tensão alternada. Ó. Então aqui no nosso caso, como é 127 volts, eu vou colocar aqui no 220. 200, né? Vou ligar o nosso multímetro. 127 volts, pessoal. Beleza. Então, tensão alternada, ok. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar para tensão contínua de 200. Vamos ver, ó. Então, prestem atenção. Como eu havia dito, ó,
Aqui vai ser a nossa referência negativa. Aí a tensão alternada vem aqui, passou pelo diodo aqui, ó, vira contínua. Então a ponta vermelha depois do catodo do diodo aqui, ó. Olha lá, ó. 173 volts. Aí, Rodolfo, como que pode 127 entrar alternado e virar 173 contínuo? Por quê, pessoal? É o seguinte, o alternado é basicamente uma variação contínua da senoide, um valor RMS, né? E esse RMS basicamente é uma média em alternada, só que o pico da tensão é basicamente 179 volts, tá bom? Então o que acontece? Quando você retifica e filtra, você vai ter um armazenamento da tensão de pico. Então por isso que a tensão contínua vai ser armazenada ali, estabilizada numa tensão de 179 volts aproximadamente. E é por isso que a gente está medindo aqui, ó, olha lá, ó, na acesa do diodo está dando 173, 172 volts, tá bom? Então não existe mágica, entrou o alternado bonitinho RMS, então a média do sinal daquela variação é 127, a média quadrática, que é o RMS. Agora o pico é 179, então quando converte para contínuo e armazena o pico, tá bom? E é por isso que aqui então deu 172 volts. E essa tensão está indo para quem aqui, ó? Ó, está indo aqui para o Viper, ó, para todas essas ilhas de solda. Então eu vou medir lá no Viper, ó. Tá vendo, ó, 172.6, na outra também 172.6, na outra também 172.6 e lá em cima 172, beleza? Quem tá armazenando, estabilizando a tensão dessa retificação? É esse capacitor aqui. Então por isso que ele tem que trabalhar, pessoal, tipicamente com até 400 volts, porque ele tá recebendo uma tensão muito grande. Ah, professor, mas por que não é 200? Porque se essa máquina de lavar tiver entrada em 220, o pico vai dar 311. E aí se você colocar um capacitor de 200, 250, ele vai estourar, ele vai explodir. Porque o capacitor, quando você coloca uma tensão dele maior do que a tensão que ele suporta naturalmente, perfeito? Ele vai vir a explodir. Então por isso tem que tomar muito cuidado com isso. E é por isso que esse capacitor aqui ele tem que suportar os seus 400 volts. Ok? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Quando a gente mede, então, vou manter a referência negativa aqui, beleza, ó. Vou medir aqui agora, então, mais uma vez aqui, ó, lá, 170, tá? Quando a gente mede aqui no pino número 1, o pino número 1 do Viper aqui, ó, eles têm que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Para não colocar em curto os terminais na hora de medir, tá? Até eu vou empurrar um pouquinho para cá, ó, para facilitar a medição. Vou colocar aqui a ponta negativa e a ponta positiva eu vou colocar lá no pino 1 do Viper, ó, de forma a não tocar em mais nada, tá bom? Ó, vamos lá, ó. Tá vendo que marcou 0 volts? Por que marcou 0 volts? Porque o pino 1 e o pino 2 aqui do Viper é o source do MOSFET, tá? E o source do MOSFET canal N, a referência é negativa, tá? Todavia, quando eu colocar no pino 3 e no pino 4, a gente já vai começar a medir uma tensão, ó. No pino 3 tem uma pequena tensão aqui de feedback e no pino 4 nós temos a tensão de alimentação positiva que vai tender a sair do Viper, tá? Então, a 18 volts, maravilha. E aí, se você medir a tensão desse diodo Zener aqui, ó, é ele que gera essa referência dessa alimentação do Viper, tá? Do circuito de controle dele. Então, ó, 18 volts, maravilha. E esses 18 volts vem correndo aqui, ó, até chegar nesse cara. Quem que é esse cara? É o 78L05. Aí ele pega, tal, converte a tensão de 5 volts e manda para quem aqui, ó. Ele vai mandar para esse cara aqui, ó. Pessoal, dei uma viradinha aqui na placa para ficar mais fácil a medição, tá bom? Ó? Então, deixa eu só mudar aqui para 20 volts, tá? Porque a gente vai medir 5. Então, ó, se eu medir a tensão desse capacitor aqui, ó, já é a tensão de 5 volts. Pô, por que deu negativo ali, ó, no multímetro? Porque eu estou invertendo a polaridade na medição. Então, a polaridade está errada. Então, na verdade, o positivo de 5 está aqui e o negativo está aqui, ó. E o bacana é que quando você acha a referência negativa, tá vendo, ó? Então, aqui, na parte esquerda está o negativo e na direita aqui está o positivo. Eu posso manter essa ponta preta aqui, ó, que ela vai ser a referência negativa para medir a tensão em vários pontos do circuito. Olha lá, gente, que bacana, tá? Então, medindo aqui embaixo no regulador, ó,
5 volts. Então esse 5 volts é o cara que manda a tensão para cá, tá? Mas pra gente fechar aqui, eu não mostrei algumas medições, tá bom, pessoal? Para que vocês vejam como que é a base de como mede tensão numa placa eletrônica, tá? Que você tá desbravando, tá? Que você tá testando. Sempre respeite, pessoal, a eletricidade, tá? Porque com a eletricidade você não brinca, tá? Pode ser que você não tenha segunda chance. Então vamos lá, ó. Então, gente, por que esse capacitor aqui, ó, ele tem esse tamanho e esses aqui que tem mais capacitância? Por exemplo, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui da frente também, ó, 22 microfarad por 50 volts. Aí esse daqui, ó, tá vendo aqui, ó, 10 microfarad por 50 volts, 22 microfarad, 50 volts, 22 microfarad, 50 volts. Por que esses caras aqui têm mais capacitância e tem um tamanho menor do que esse cara aqui, ó? Porque o fato é o seguinte, o que determina o tamanho do capacitor? É a capacitância, mas muito mais do que isso, é a tensão que esse cara aqui tem que suportar, tá? Então, o que acontece? Esse cara tem que suportar 400 volts, esse aqui só 50. Então, obviamente, a tensão de isolação das placas desse cara aqui tem que ser muito maior do que essa. Então, para eu ter maior tensão de isolação, eu tenho que fazer um capacitor com um aspecto construtivo maior. Existe uma maior distância entre as placas para quê? Para que essa distância, o dielétrico, seja suficiente para isolar a tensão de uma chapa metálica para outra internamente do capacitor, para que não exista o arco elétrico interno e ele venha explodir. Tá bom? Então, regra básica, quanto maior é a tensão que o capacitor tem que suportar, maior será o seu tamanho, porque mais distante tem que estar as placas metálicas internas dele. Fiquem ligados com isso, tá? E aí esse aqui vai ter mais capacitância, mas como a tensão que ele vai trabalhar é mais baixinha, quanto menor o capacitor, melhor. Quanto mais miniaturizado é o circuito, menos espaço ele ocupa. Então menor é o tamanho da placa. Então isso é aspecto positivo, tá? Então quanto menor a tensão de isolação dos capacitores, menor o seu tamanho, por mais que a capacitância dele seja até maior do que o outro que tem uma menor capacitância, mas tem uma maior tensão. Tá bom, pessoal? Beleza? Então essa é a dica aqui de hoje do Eletrônica Fácil, ok? Essa dica e mais outras, muito mais, vocês podem ter comigo e com toda a equipe da família Eletrônica Fácil lá no nosso curso de eletronicafácil.com.br, tá bom? Não esquece também de entrar no nosso canal do Telegram, onde eu mando lá áudios exclusivos sobre o fantástico mundo da eletrônica. Inclusive eu vou mandar depois um insight bem legal sobre essa videoaula que eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo onde eu falei um pouco sobre algumas medições, sobre as noções de tamanho de capacitores, tal, medição de tensão, tal, etc. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu like e tudo mais, para que a gente juntos possa crescer cada vez mais no mundo da eletroeletrônica, que por sinal é muito mais do que fantástico, é incrível, esplêndido e maravilhoso, tá bom? Um forte abraço do professor Rodolfo, fiquem com Deus e até mais!